paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida, te concedendo paz, prosperidade e pureza sobre cada um de nós. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o destino final dos mortos. O que a Bíblia fala sobre o destino final dos mortos? Como explica isso? Como que a gente deve saber sobre esses conhecimentos? Tomar cuidado sobre essas diretrizes para a honra e glória de Deus. Bom, no texto do dia de hoje está em Abacuque 9, versículo 27, que é: E como aos homens estão ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, que está em Abacuque 9, versículo 27. A síntese: o destino final de toda a humanidade depende das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Objetivos: explicar para onde os mortos vão, mostrar como se dará a ressurreição dos mortos, saber que haverá diferentes tipos de ressurreição. Texto bíblico está em 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 20. Versículo 12 ao 20. Me acompanham. Ora, se prega em Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que o dormem. Introdução. A palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também o dos justos. Porém, Deus concedeu ao homem o livre arbítrio, ou seja, onde passaremos a eternidade é uma escolha nossa, de nossa vida. Só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Infelizmente, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa, o caminho mais largo. Esse caminho pode até parecer ser o mais fácil, mas ao final ele conduz à perdição. Isso está dizendo em Mateus 7, versículo 13 e o 14. Primeiro, para onde os mortos vão? Então vamos lá. Primeiro, o enigma da vida e da morte. Bom, a vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus, que é o Criador, o Todo-Poderoso. Criou o homem e a mulher e colocou-os no jardim do Éden, pois ele havia estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não haveria angústia, ou sofrimento ou morte. Entretanto, Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com Deus. A morte entrou no mundo por intermédio do casal. Isso está falando em Romanos 5, versículo 12. A recompensa deles pelo pecado, segundo o comentário bíblico pentecostal, era tanto física quanto espiritual, porque seu corpo retornaria à terra, e espiritual,
porque seu corpo seria excluído da presença de Deus. 2. O estado intermediário dos salvos. Como será isso? O que é o estado intermediário? Como podemos defini-lo? Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como o dos ímpios. Os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão destino diferente de acordo com o Evangelho de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a condenação. Jó 5, versículos 28 e 29. Após analisar acerca do que a Bíblia afirma a respeito do destino dos mortos, podemos afirmar que não existe purgatório, sono da alma, e nem tampouco reencarnação. Depois da morte, segundo Hebreus 9, versículo 27, segue o juízo divino. Depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo vão para o paraíso, também chamado de seio de Abraão, na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, versículo 22, 23, 42 e 43. A história narrada por Jesus nos mostra que Lázaro teve uma vida de dor e sofrimento neste mundo. Seu corpo era coberto de feridas e tinha que mendigar para sobreviver. O texto bíblico nos ensina que os justos também sofrem nesta vida. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, teríamos contendas, porém, tudo indica que apesar das dificuldades, Lázaro se manteve fiel a Deus e não permitiu que a dificuldade o fizesse desviar do caminho que leva ao céu e ao seio de Abraão, como alguns falam. Ali Lázaro foi consolado e recompensado, desfrutando de um destino maravilhoso. 3. O estado intermediário dos ímpios. O estado intermediário dos ímpios igualmente ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra. Lucas 16, versículo 19 e 31. Bom, vamos lá. Quando os justos morrem, são levados pelos anjos ao paraíso. Mas quando os ímpios morrem, eles vão imediatamente para um lugar denominado em grego Hades, que é comumente traduzido como inferno. Lucas 16, versículo 23. Pense bem. Podemos escolher onde queremos passar a eternidade. Ponto importante. O destino eterno é definido até a hora da morte, pela forma como as escolhas foram feitas, vírgulas, se ao lado de Cristo ou posteriormente não. 2. A ressurreição dos mortos. Primeiro, a esperança para o mundo desesperançado. Corpos que nunca envelhecem, nunca enfraquecem, nunca vão parar de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. O fato que Jesus ressuscitou e que nós um dia também ressuscitaremos é a nossa expectativa. 1 Pedro, versículo 1 e 3. Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo e procuram vivê-la segundo a sua palavra. Uma das temáticas principais dos ensinos e pregações dos apóstolos era a ressurreição de Jesus Cristo. 2. A promessa da ressurreição. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nos ressuscitaremos. Eu o ressuscitarei no último dia. Jó 6, versículo 40, 44 e 45.
bem como a promessa da ressurreição também é afirmada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 e 44. Abraão, por exemplo, ofereceu a Isaque porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abacuque 11, versículo 18. Os mártires da fé preferiram morrer a negar a Cristo porque tinham a esperança da ressurreição. 3. A morte da morte. No juízo final, o inferno entregará os mortos que estiveram ali, e todos os ímpios serão julgados de acordo com suas ações. Segundo Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Infelizmente. Pense. É certo dizer que a morte será lançada no lago de fogo. E se ela não é uma pessoa? Ponto importante. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, a fim de que compreendamos que diante da extinção do mal, morte e inferno não mais existirão. 3. Tipos de ressurreições. A primeira, Cristo, as primícias dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 25, versículo 20. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por intermédio de um único homem, Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem e ser perfeito, Jesus Cristo. Segundo ponto importante da ressurreição, a ressurreição dos justos. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 e 23. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião, infelizmente, estiverem ligados às coisas vãs deste mundo. Por isso, não subiram naquela ocasião, aproveitaram a segunda chance dada por Deus. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor. O clamor de parte deles será respondido. Apocalipse 6, versículo 9 e 11. E o terceiro tipo de ressurreição, a ressurreição dos perdidos. A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição, mas haverá outra após o milênio, a ressurreição da condenação ou dos injustos, às vésperas do juízo final. Nessa ocasião, os maus, à exceção da trindade satânica, ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. Pense que venhamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim, até entrar no reino do céu. Ponto importante: neste mundo enfrentamos dores e sofrimentos, mas um dia viveremos eternamente diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Viveremos para a glória para todos sempre. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia para a honra e glória de Deus. Deixa o seu like e deixa aqui principalmente no comentário abaixo o que é para você o destino final dos mortos. O que você entende sobre isso? O que para você, o que a Bíblia explica sobre isso, o que mostra sobre o destino dos mortos. Amém? E também me segue nas minhas redes sociais.
que lá estarei publicando as coisas do meu dia a dia, as coisas que eu faço para honra e glória de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, que possa ser com muita persistência na vida de cada um de vocês, de pureza, de muita determinação boa na vida de cada um, para a honra e glória de Deus. Que a graça de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja com cada um de vocês para tudo sempre. Amém.